Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Drama da Geada, de Monteiro Lobato. Lido por Sandra Luna. O Drama da Geada. Junho. Manhã de neblina. Vegetação entanguida de frio. Em todas as folhas o recamo de diamantes com que as adereça o orvalho. Passam colonos para a roça, retanzidos, deitando fumaça pela boca. Frio. Frio de geada, desses que matam passarinhos e nos põem sorvete dentro dos ossos. Saíramos cedo a ver cafezais e ali paráramos, no viso do espigão, ponto mais alto da fazenda. O major, dobrando o joelho sobre a cabeça do socado, voltou o corpo para o mar de café, aberto ante os nossos olhos, e disse num gesto largo: "Tudo obra minha. Veja." Vi e compreendi-lhe o orgulho, sentindo-me orgulhoso também de tal Patrício. Aquele desbravador de sertões era uma força criadora, dessas que enobrecem a espécie humana. Quando adquiri esta gleba, era tudo mata virgem de ponta a ponta. Rocei, derrubei, queimei, abri caminhos, rasguei valos, estiquei arame, construí pontes, ergui casas, arrumei pastos, plantei café. Fiz tudo. Trabalhei como um negro cativo durante 4 anos a fio, mas venci. A fazenda está formada, veja. Vi o mar de café ondulado pelos seios da terra, disciplinado em fileiras de absoluta regularidade. Nenhuma falha. Era um exército em pé de guerra, mas bisonho ainda. Só no ano vindouro entraria em campanha. Até ali, os primeiros frutos não passavam de escaramuças de colheita. E o major, chefe supremo do exército verde por ele criado, disciplinado, preparado para a batalha decisiva da primeira safra grande, a que liberta o fazendeiro dos ónus da formação, tinha um olhar orgulhoso de pai diante de filhos que não mentem à estripe. O fazendeiro paulista é alguma coisa séria no mundo. Sua energia cria. Cada fazenda é uma vitória sob a frieza retrátil dos elementos brutos, coligados na defesa da virgindade agredida. Seu esforço de gigante paciente nunca foi cantado pelos poetas, mas muita epopeia por aí há que não vala destes heróis do trabalho silencioso. Tirar uma fazenda do nada é proeza formidável. Alterar a ordem da natureza, vencê-la, impor-lhe uma vontade, canalizar-lhe as forças de acordo com um plano pré-estabelecido, dominar a réplica eterna do mato da minho, disciplinar os homens da lide, quebrar a força das pragas. Batalhas sem trégua, sem fim, sem momento de repouso. E o que é pior, sem a certeza plena da vitória. Colhe muitas vezes o Criador, um onzeneiro que adiantou uns patacos caríssimos e ficou, a seu salvo na cidade, mãos encruzadas na barriga, de cócoras num título de hipoteca, espiando o momento oportuno de cair sobre a presa como um gavião. Realmente, major, isto é de ifunar o peito. É diante de espetáculos destes que vejo a mesquinharia dos que lá fora comodamente parasitam o trabalho do agricultor. Diz bem, fiz tudo, mas o lucro maior não é meu. Tenho um sócio voraz que me lambe, ele só 1/4 da produção. Governo. Sangram-na depois as estradas de ferro, mas destas não me queixo que dão alguma coisa em troca. Já não digo mesmo dos tubarões do comércio, esse cardume de intermediários que começa ali em Santos,
no Zangão, e vai numa cadeia até ao torrador americano. Mas não importa. O café dá para todos. Até para a besta do produtor, concluiu pilhariando. Tocamos os animais a passo, com os olhos sempre presos no cafezal em término. Sem um defeito de formação, as paralelas de verdura ondeavam, acompanhando o relevo do solo, até se confundirem ao longe em massa uniforme. Verdadeira obra de arte, em que o homem, sobrepondo-se à natureza, impunha-lhe o ritmo da simetria. No entanto, continuou o major, a batalha não está ganha ainda. Contraí dívidas, a fazenda está hipotecada a judeus franceses. Não venham as colheitas que espero e serei mais um vencido pela fatalidade das coisas. A natureza, depois subjugada, é mãe, mas o credor é sempre carrasco. A espaços, perdidas na onda verde, perubeiras sobreviventes erguiam fustes contorcidos, como galvanizados pelo fogo numa convulsão de dor. Pobres árvores! Que destino triste verem-se um dia arrancadas à vida em comum e insoladas na verdura rastejante do café, como rainhas escravas à cola de um carro de triunfo. Órfãs de mata nativa, como não hão de chorar o conchego de outrora. Vede-as, não têm o desgarre, o frondoso de copa das que nascem em campo aberto. Seu engalhamento, feito para a vida apertada da floresta, parece agora grotesco. Sua altura, desmesurada, em desproporção com a fronde, provoca o riso. São mulheres despidas em público, hirtas de vergonha, não sabendo que parte do corpo esconder. O excesso de ar as atordoa, o excesso de luz as martiriza, afeitas que estavam ao espaço exíguo e à penumbra sonolenta de um habitat milenário. Fazendeiros desalmados, não deixeis nunca árvores nuas pelo cafezal. Corte-as todas, que nada mais pungente do que forçar uma árvore a ser grotesca. Aquela perubeira ali, disse o major, deixei-a para assinalar o ponto de partida deste talhão. Chama-se a Pérola do Lugero, um baiano valente que morreu ao pé dela, estrepado numa jiçara. Tive a visão do livro aberto que seriam para o fazendeiro aquelas paragens e disse: como tudo aqui lhe há de falar à memória. É isso mesmo. Tudo me fala à recordação. Cada toco de pau, cada pedreira, cada volta do caminho tem uma história que sei, trágica às vezes, como essa de Peroba, às vezes cômica, pitoresca sempre. Ali, está vendo aquele toco de Jerivá? Foi por uma tempestade de fevereiro. Eu obrigara-me num rancho coberto de sapé e lá em silêncio esperávamos, eu e a turma, o fim do dilúvio, quando estalou um raio em cima quase das nossas cabeças. Fim de mundo, patrão, lembro-me. Disse numa careta de pavor o defunto Zé Coivara. Parecia, mas foi apenas o fim de um velho coqueiro, do qual resta hoje, sic transit, esse pobre toco. Cessada a chuva, encontramo-lo desfeito em ripas. Mais adiante, abria-se a terra em boçaroca vermelha, esbarrondada em colheios até morrer no córrego. O major apontou-a, dizendo: cenário do primeiro crime cometido na fazenda. Rabo de saia, já se sabe. Nas cidades e na roça, saia e pinga são o móvel de todos os crimes. Esfaquearam-se aqui 2 cearenses. Um acabou no lugar. Outro cumpre pena na corração. E a saia, toda contente da vida, ora com o Tértios. História de sempre. E assim, de invocação em invocação, às sugestões que pelo caminho iam surgindo, chegamos à casa de moradia onde nos esperava o almoço. Almoçamos e não sei se, por boa disposição, criada pelo passeio matutino, ou por mérito excepcional da cozinheira,
O almoço desse dia ficou-me na memória gravado para sempre. Não sou poeta, mas se Apolo algum dia me der na cabeça um estalo do Padre Vieira, juro que antes de cantar lauras e natércias hei de fazer uma beleza de ode a esse almoço sem par. Única saudade gustativa com que descerei ao túmulo. Em seguida, enquanto o major atendia à correspondência, saí a esparcer pelo terreiro, onde me pus de conversa com o administrador. Soube por ele da hipoteca que onerava a fazenda e da possibilidade de outro, não o autor, vir a colher o fruto do penoso trabalho. Mas isso, esclareceu o homem, só no caso de muito azar, chuva de pedra ou geada, daquelas que não vêm mais. Que não vem mais? Porquê? Porque a última geada grande foi em 95. Daí para cá as coisas endireitaram. O mundo, com a idade, muda, como a gente. As geadas, por exemplo, vão-se acabando. Antigamente ninguém plantava café onde plantamos hoje. Era só meio morro acima. Agora não. Viu aquele cafezal do meio? Terra bem baixa, no entanto. Se bate geada ali, é sempre coisinha, um tostado leve. De modo que o patrão, com uma ou duas colheitas, paga a dívida e fica o fazendeiro mais prepotente do município. Assim seja, que grandemente o merece. Deixei-o. Dei umas voltas. Fui ao pomar, estive no chiqueiro vendo brincar os leitõezinhos e depois subi. Estava um preto, dando nas venezianas da casa a última demão de tinta. Por que as pintam sempre de verde? Interpelei-o, mas o preto não se embaraçou, respondeu sorrindo. Pois, veneziana é verde como o céu é azul. É da natureza dela. Aceitei a teoria e entrei. À mesa, a conversa girou em torno da geada. É o mês perigoso este, disse o major. O mês da aflição. Por maior firmeza que tenha um homem, treme nessa época. A geada é um eterno pesadelo. Felizmente, a geada não é mais o que era. Já nos permite aproveitar muita terra baixa em que os antigos nem por sombras plantavam um só pé de café. Mas apesar disso, um que facilitou, como eu, está sempre com a pulga atrás da orelha. Virá, não virá, Deus sabe. Seu olhar mergulhou pela janela, numa sondagem profunda ao céu límpido. Hoje, por exemplo, está com jeito. Este frio fino, este ar parado. Ficou a cismar uns momentos. Depois, espantando a nuvem, murmurou: Não vale a pena pensar nisto. O que tem de ser, lá está escrito no livro do destino. Livra-te dos ares, objetei. Cristo não entendia de lavoura, replicou sorrindo. E a geada veio. Não geadinha mansa, de todos os anos, mas calamitosa, geada cíclica, trazida em ondas da Argentina. O sol da tarde, mortiço, dera uma luz sem luminosidade e raios sem calor nenhum. Sol boreal, tiritante, e a noite caíra rápida, sem preâmbulos. Deitei-me cedo, batendo o queixo e na cama, apesar de enleado de 2 cobertores, permaneci entanguido uma boa hora antes que me viesse ferrar o sono. Acordou-me o sino da fazenda pela madrugada e, sentindo-me enregelado, com os pés a doer, ergui-me para um exercício violento, único remédio eficaz num caso desses. Saí para o terreiro. O relento estava de cortar as carnes. Mas que maravilhoso espetáculo! Brancuras por toda a parte. Chão, árvores, gramados e pastos eram de ponta a ponta um só atoalhado branco. As árvores, imóveis, inteiriçadas de frio, pareciam imersas num banho de cal. Rebrilhos de gelo pelo chão. Águas envidradas, as roupas dos varais, tesas como endurecidas em goma forte.
as palhas dos terreiros, os sabugos de ao pé do coxo, a telha dos muros, o topo dos moirões, a vara das cercas, o rebordo das tábuas. Tudo polvilhado de brancuras, lactascente como chovido por um saco de farinha. Maravilhoso quadro. Invariável que é a nossa paisagem, sempre nos mesmos tons de ano inteiro, encantava sobremodo vê-la de súbito mudar e vestir-se de um esplendoroso véu de noiva. Noiva de morte, ai. Por algum tempo caminhei a esmo, arrastado pelo esplendor da cena. O maravilhoso quadro de sonho breve morreria, apagado da tela pela esponja de ouro do sol. Já pelos topes e faces de batedeira andavam os raios na faina de restaurar a verdura. Abriam manchas verdes no branco da geada, dilatavam-nas, entremostrando nesgas de verde submerso. Só nas baixadas, em costas noruegas ou sítios sombreados pelas árvores, a brancura persistia ainda, contrastando sua nítida frialdade com os tons quentes ressurretos. Vencerá a vida, guiada pelo sol. Mas a intervenção do fogoso Febo, apressada demais, transformara em desastre horroroso a nevada daquele ano, a maior de quantas deixaram marca nas embalbeiras de São Paulo. A ressurreição do verde fora aparente. Estava morta a vegetação. Dias depois, por toda a parte, a vestimenta do solo era um burel imenso, onde a sépia exibia a grama inteira dos seus tons ressecos. Pontilhava-o apenas, cá e lá, o verde sujo dos eucaliptos, o invencível verde negro das laranjeiras e o esmeraldino sem vergonha da vassourinha. Quando regressei, sol já alto, estava a casa retanzida no pavor das grandes catástrofes. Só então me acudiu que o belo espetáculo, que eu até ali só encarara como prisma estético, tinha um reverso trágico, a ruína do heróico fazendeiro. E procurei-o, ansioso. Tinha sumido. Passara a noite em claro, disse-me a mulher. De manhã, mal clareara, fora para a janela e lá permanecera imóvel, observando o céu através dos vidros. Depois saíra, sem ao menos pedir café, como era seu costume. Andava a examinar a lavoura, provavelmente. Devia ser isso. Mas como tardasse a voltar, 11 horas e nada, a família entrou-se de apreensões. 12:00, 1 hora, 2, 3 e nada. O administrador, que a mandado da mulher sair a procurá-lo, voltou à tarde, mas sem notícias. Bati tudo e nem rasto. Estou com medo de alguma coisa. Vou espalhar gente por aí, à cata. Dona Ana, aflita, de mãos enclavinhadas, só dizia uma coisa. Que será de nós, santo Deus? Quincas é capaz de uma loucura. Pus-me em campo também, em companhia do capataz. Corremos todos os caminhos. Varejamos grotas em todas as direções. Inutilmente. Caiu a tarde. Caiu a noite. A noite mais lúgubre da minha vida. Noite de desgraça e aflição. Não dormi. Impossível conciliar o sono naquele ambiente de dor, sacudido de choro e soluços. Certa hora os cães latiram no terreiro, mas silenciaram logo. Rompeu a manhã, glacial como a da véspera. Tudo apareceu geado, novamente. Veio o sol. Repetiu-se a mutação da cena. Esvaiu-se a alvura e o verde torrado da vegetação envolveu a paisagem num sudário de desalento. Em casa, repetiu-se o corre-corre do dia anterior. O mesmo vai e vem, os mesmos quem sabe,
as mesmas pesquisas inúteis. À tarde, porém, 3 horas, um camarada apareceu esbaforido, gritando de longe no terreiro. Encontrei! Está perto da Bossoroca. Vivo? Perguntou o capataz. Vivo sim, mas... Dona Ana surgira à porta de casa e, ao ouvir a boa nova, exclamou chorando e sorrindo. Bendito sejas, meu Deus! Minutos depois, partíamos todos de rumo à Bossoroca e, a 100 passos dela, avistamos um vulto às voltas, com os cafeeiros requeimados. Aproximamo-nos. Era o major. Mas em que estado! Roupa em frangalhos, cabelos sujos de terra, olhos vítreos, desvairados. Tinha nas mãos uma lata de tinta e um pincel. Não deu fé da nossa chegada. Não interrompeu o serviço. Continuou. Continuou a pintar, uma a uma, do risonho verde esmeraldino das venezianas, as folhas requeimadas do cafezal morto. Dona Ana, estarrecida, entreparou atônita. Depois, compreendendo a tragédia, rompeu em choro convulsivo. Louco! Louco, meu Deus! Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.